Mas vamos falar sobre o ajuste fino, por exemplo. Certo. São 26 constantes universais que calibram as forças do universo. 3 forças. As forças nucleares, que é a força forte principalmente, eletromagnetismo e a gravidade. 3 forças. Tudo é trino, não é? Certo. Achavam que era 5, depois caiu para 4, agora caiu para 3, porque a força fraca do núcleo é uma manifestação das forças eletromagnéticas. Então nós temos 3 forças. 3 forças. Mas para que 26 essas constantes. 3 forças funcionem em todos os sistemas que a gente precisa na vida, o cosmos, as células e tudo mais, 26 constantes foram estabelecidas por Deus, pelo designer, que eu tenho absoluta certeza que a melhor inferência para o designer é Deus, o Deus bíblico, judaico-cristão. Ele estabeleceu as 26 constantes. A gente foi observar as 26 constantes, qualquer mudança nessas 26 constantes, o universo se desestabiliza. Eu digo que ardendo ele se desfaz. Como em 2 Pedro 3,10. Sim. Que Deus vai destruir, desestabilizando as forças. Né? E aí, o que nós fomos fazer? Fomos fazer as contas. Eu falei pro Pondé no debate. No debate. Falei, Pondé, é só fazer conta. Você só pode ser agnóstico ou ateu não praticante, como o Pondé falou, não é? Uhum. É engraçado que o Pondé falou assim, comentando Chesterton, essa é a única coisa que eu esqueci lá, que eu não falei para ele. Ele disse assim, ó, quem não crê em Deus crê num monte de bobagens. O Pondé falou isso, ele parafraseou Chesterton. Sim. Aí eu esqueci de perguntar essa pro Pondé, mas Pondé, vou perguntar agora para você, tá? Aí eu falei assim, você crê em Deus, né, na pergunta? Pondé, se você então deixou de crer em Deus, quais foram as bobagens que você passou a defender? Porque você mesmo disse que quem não crê em Deus crê num monte de bobagens, parafraseando Chesterton. E aí o que nós fomos ver? Olha, as 26 constantes universais teria... nesse universo, como explicá-las? Absolutamente não. Aí eles falaram assim, não, sabe o que é, Tarles? Não é que esse universo aqui é o único. Existem infinitos universos. É o multiverso. Certo. Nesses infinitos universos, o nosso universo calhou de ter a sorte sortuda que ele tem. Aí todo mundo, uau, que explicação magnífica. Só jogou o problema multiverso. pro universo. Agora, o multiverso existe, gente? Existe. No filme do Homem-Aranha. Não tem? Lá tem. Tem. Ó, no Hollywood tem, gente. Agora, eu falo no livro Fomos Planejados. Eu cria no multiverso. Você cria no multiverso? Claro, eu era evolucionista, lembra? Mas todo evolucionista crê no multiverso? Tem que crer, senão como é que você Qual é a primeira explica o causa? ajuste fino? Entendi. Existem milhões e milhões de universos. Deus criou milhões e milhões de universos, esse universo aqui, né? Aí, olha, eu fui fazer as contas. Eu fui ler, porque isso já tinham sido feito, as contas já tinham sido feitas. E o que acontece com uma única constante universal? Existe na estatística, probabilidades, na matemática, uma forma de você calcular os recursos probabilísticos do universo. É quanto de sorte nós temos disponível no universo. 10 elevado a 50 já seria impossível, né? O limite probabilístico de Borel. 1 em 10 elevado a 50. Aí foram fazer a conta. Não daria para escrever a primeira frase de Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. E não daria para sequer calibrar uma das constantes universais. Não daria para formar uma das proteínas. Nós temos 5 milhões de proteínas no nosso corpo. Então está estatisticamente demonstrado que o nosso universo não tem essa sorte sortuda que eles dizem que em infinitos universos esse universo tem. Então o argumento cai nessa sorte sortuda que eles dizem que o nosso universo tem, porque a gente consegue calcular essa sorte, a gente descobriu que não tem sorte. O Norman Geisler, ele usa um exemplo que você acordou de manhã e aí de repente você chegou você foi tomar café da manhã e estava caído a caixa de cereal de letrinhas. Sim. E aí tá caído escrito assim, sei lá, Marcos, coloque o lixo para fora. Escrito na sopa de leite. Qual é a probabilidade? Você fala, nossa, minha esposa esbarrou e não é que deu uma frase aqui para mim, né? O meu filho esbarrou aqui e deu... Tem um grande biólogo que disse assim, olha, dado milhões e milhões de anos, por que eles apelam para os milhões e milhões de anos? O improvável se torna provável. Pior, inevitável. Olha só, eles dizem que milhões e milhões de anos torna todos os processos improváveis em inevitáveis.
uma grande falácia. Por quê? Porque existe um limite probabilístico de Borel, os recursos probabilísticos do universo. Então você pode esperar, eu brinco no meu livro, no Fomos Planejados, pulando, então nós chegaríamos na Lua. Certo? Porque é muito pouco provável de você pular e chegar na Lua. Mas se você pular, né, por bilhões de anos, pode pular por 2 eternidades, você nunca chegará na Lua. Por quê? Porque tem uma lei, a lei da gravidade, que proíbe. E os processos todos que a evolução propõe são proibidos ou pela matemática, ou pela probabilidade, ou pela química. Hoyle disse o seguinte: é como se você tivesse um ferro velho no seu jardim. A outra analogia, passava ali um tornado e de repente foi construído um Boeing 707. Teve outro que deu a analogia do Boeing, a analogia um caminhão. Você tem um caminhão lá que tá cheio de farinha, já viu essa também? Já vi, tá no livro, né? Essa acho que eu não cito no meu livro, mas é farinha, ovo... Do Boeing acho que tá. Manteiga e tudo mais. Ele vai fazer uma curva, capota, quando você vê lá tem um bolo, né, assadinho e formado. Não tem como. É nessas coisas que os evolucionistas creem. Creem no impossível. Não é no pouco provável. Eles creem no impossível. Em processos que são contra leis. E contra a lei não há argumento. Não tem chance. Você não tem como vencer uma lei.